E aí pessoal, tudo bem com vocês? Renato aqui de novo e hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que a mídia não está falando muito e que está passando um pouco despercebido, que eles estão tentando abafar para falar a verdade. Mas existem fortes indícios que apontam a vitória do Jair Bolsonaro ainda no primeiro turno. Há umas semanas atrás isso era uma coisa assim de bolsominion, sabe? Do cara que tava pensando, não, a gente tem que ganhar no primeiro turno, e era uma coisa meio infundada, não tinha um fundo para isso, você não tinha como afirmar que isso poderia acontecer. Mas agora isso já tem sim um fundo científico. O Bolsonaro ele consegue já quase 40% dos votos válidos. Isso você pode tirar como média em qualquer pesquisa. Até mesmo a pesquisa do Ibope, que é a pior pesquisa aí, que coloca o Bolsonaro com 28%. Se você tirar a média dessa pesquisa, você tem um crescimento dele. Se você usar a pesquisa do IPESP, se você usar a pesquisa do Poder 360, você consegue uma média de 30%, pula para 38%, ou 42% na margem de erro percentual aí que você tem. São 3 pontos percentuais na margem de erro. Então é uma possibilidade real, vide o movimento que está acontecendo do lado de lá, o lado da esquerda. A esquerda já está aceitando isso praticamente. Os conchavos e as conversas sobre alianças no segundo turno se adiantaram muito esse ano. Já desde o dia 15 que você tem PT e PSDB falando sobre aliança no segundo turno. Você tem o PDT falando sobre aliança no segundo turno com o PT Marina. Todo mundo tentando mostrar que se a eleição for para o segundo turno, o Bolsonaro vai perder do PT. Essa é a ideia que eles estão tentando fazer. E isso está acontecendo inclusive do lado da direita, né? Por exemplo, o João Amoedo, né? Você teve uma estrategista do Partido Novo falando que o Bolsonaro ele perderia e que ele tinha que ceder a sua campanha, falou não, o Bolsonaro ele tem que ser uma pessoa estratégia, tem que reunir a direita, tem que unir a direita, entendeu? E para isso ele teria que abdicar da sua campanha para eleger uma outra pessoa. Então você vê que eles estão tentando minar o Bolsonaro de dentro da própria direita, uma pessoa como o João Moedo aí, que era uma segunda opção aí que o pessoal acha que ele vai fazer alguma coisa, mas as pessoas realmente não conhecem o Partido Novo, não conhecem o Moedo, não sabe o que é a Agenda 2030 da ONU, não sabe nada do que está acontecendo. A mesma pessoa que fala que a ONU não tem o direito de legislar no Brasil, no caso do Lula, apoia o Amoedo, que apoia a ONU, que assinou lá a Agenda 2030. Então é uma coisa desconexa, as pessoas não conhecem a história completa. Mas a chance do Bolsonaro ganhar no primeiro turno é muito forte, dado ainda o fato que a Polícia Federal ainda não terminou também a investigação. Não terminou o indiciamento do atentado lá, a facadas que ele levou, né? O atentado à vida dele. E isso acontecendo, isso tem que acontecer nos próximos dias, na próxima semana, a Polícia Federal tem que apresentar isso. Isso vai estimular muito mais ainda o debate do Bolsonaro, isso vai colocar o Bolsonaro de novo aí na mídia 24 horas por dia. E isso vai alavancar o Bolsonaro ainda mais. Você já tem hoje estrategistas do Haddad alertando para uma vitória do Bolsonaro no primeiro turno. Você tem pessoas já trabalhando já nessa possibilidade do Bolsonaro desidratar os outros candidatos de direita. Você tem aqui o Bolsonaro, ele precisaria converter, vamos supor assim, para garantir a sua vitória no primeiro turno, 3 em cada 5, quase 60% dos votos que iriam para o Alckmin, para o Meirelles, para o Amoedo e para o Álvaro Dias. Isso tudo junto dá mais ou menos 10%, dependendo da pesquisa que você vai utilizar como base. Isso é totalmente possível. Mas para mim, o maior indício que o Bolsonaro vai ser vitorioso ainda no primeiro turno é o mercado. O mercado ele não mente, ele sabe muito bem o que ele quer para si mesmo. O mercado precisa de predictibilidade, o mercado precisa de estabilidade. E o Bolsonaro é uma estabilidade para o mercado. E eu vou deixar para vocês um vídeo de um dos diretores brasileiros da Goldman Sachs, que é uma grande empresa de investimentos. E o que ele fala para a gente é simplesmente o mesmo que aconteceu nos Estados Unidos. Ele traduz para o cenário brasileiro, na eleição do Bolsonaro, o que aconteceu no cenário estadunidense com a eleição do Donald Trump.
As duas eleições, as duas campanhas são muito parecidas, só que a do Bolsonaro teve essa coisa que assim foi ruim pro Bolsonaro, mas foi muito bom para sua campanha, que foi o atentado contra a vida dele. Eu vou deixar agora o vídeo para vocês assistir. Antes disso, curte e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque vencendo no primeiro turno, não só a gente economiza muito dinheiro de não ter uma eleição no segundo turno, mas como vai trazer uma segurança muito maior economicamente para o Brasil. Isso vai passar uma mensagem muito grande para o mundo. E deu uma vitória no segundo turno apertada, como sempre é, 51% a 49%, vai mostrar para o mundo que ainda tem que 50% do Brasil ainda está atrelado ao PT. Então uma vitória no primeiro turno ainda vai gerar uma confiança e uma estabilidade no mercado internacional com o Brasil, que vai gerar muito investimento no Brasil. Isso vai ser traduzido com muito investimento, isso vai ser uma coisa muito boa para o Brasil, para todo mundo, não importa se você é rico ou se você é pobre. Se o exterior está investindo no Brasil, você vai ganhar esse dinheiro vai parar na sua mão. Então, pessoal, como sempre, fiquem bem, fiquem espertos, até a próxima e curta o vídeo aí agora. Valeu! Amoedo, excelente nome, excelente iniciativa, só que o Amoedo e o partido do Amoedo, ele peca pelo purismo, ou seja, ele incorre no mesmo erro, por incrível que pareça, do seu antagônico, que é o PSOL. Ou seja, ele é tão puro, tão puro, tão puro, que ele esqueceu de jogar o game, porque ele quer mudar a regra do jogo. Só que você não consegue mudar a regra do jogo na arquibancada. Você tem que entrar no jogo, você tem que ganhar o jogo, e uma vez que você ganhou o jogo e você tem a caneta, aí sim você muda a regra que você quer. Agora, mudar o jogo da arquibancada, Amoedo não vai conseguir. Então, a candidatura do Amoedo, ela peca pelo purismo. Então é o seguinte, é uma curva de aprendizado, eles vão eventualmente eleger um ou outro candidato. Está errado eles não concentrarem fogo em poucos nomes, deixaram o leque muito aberto, então existe muitos candidatos para um partido ainda muito sem estrutura. Então, eventualmente, vai eleger um ou outro candidato, e aí sim, para uma próxima eleição, vai ter um pouco mais de tempo de televisão, vai ser um pouco mais organizado. Ou seja, a estratégia deles, ok, funciona, mas é de médio e longo prazo, não é para essa candidatura. Outro problema do Amoedo. O Amoedo, ele não sabe falar pobrês. Ou seja, ele é uma excelente pessoa, ele é um ótimo técnico, só que é o seguinte, ele fala muito sofisticado. Ou seja, a posição que ele se coloca é como um ótimo ministro, mas não como um presidente. Para você ser presidente, você precisa falar numa linguagem que o povo entenda. Ou seja, e o Amoedo fala sofisticado, e com isso não gira. Vamos falar um pouquinho agora do nome Bolsonaro. Bolsonaro vai ganhar a eleição. E vai ganhar a eleição de primeiro turno, valendo uma beer aí. Motivo, juntou dois fatores. O fator Tiririca e o fator Donald Trump. Fator Tiririca. Bolsonaro concentrou o voto de protesto. Todo mundo que é contra o que tudo aconteceu está descarregando o voto em cima do Bolsonaro. Principalmente a base eleitoral, certo? E então, Bolsonaro significa voto de protesto. Outra coisa interessante é o fator Donald Trump. Durante a eleição inteira do Trump, certo? A imprensa odiava o Trump, como continua odiando, metia o pau nele, só que o que acontece? Quando abriu, os estudos de pesquisa não indicavam que ele ia ganhar, só que quando se abriu as urnas, viu que o Trump ganhou. O que aconteceu? É simples. O eleitor do Trump era um eleitor enrustido, que tinha vergonha de dizer que ia votar nele. Exatamente como está acontecendo com o Bolsonaro. Muito eleitor que vai votar no Bolsonaro não diz e não assume que vai votar no Bolsonaro, que é o que vai acontecer agora aqui no Brasil. Durante a campanha inteira do Trump, todo mundo elogiava o Obama, os democratas, etc, etc, etc. E eu falava o seguinte, gente, eu morei na América há 8 anos, aprendam. O que é bom para o mundo não necessariamente é bom para a América. O que é bom para a América é bom para o mundo. Naquele momento eleitoral, eu falava o seguinte, Obama é ótimo para o mundo, mas o melhor candidato para o americano do centro, do trabalhador, era o discurso do Trump, tanto que ele ganhou. É o que vai acontecer. Bolsonaro vai ganhar e vai ganhar de primeiro turno. Algumas pessoas falam, mas ele é instável. Concordo. Ele não é preparado. Concordo. Mas a Dilma era? O Lula era preparado? Difícil dizer, né? Bolsonaro vai ter que lidar com duas coisas. Primeiro, saber se ele vai deixar o Paulo Guedes governar, certo? E saber se ele vai fazer o que de fato ele se comprometeu a fazer. Foi justamente o que o Ronald Reagan fez.
Ronald Reagan, quando assumiu o governo, ele falou o seguinte: a indicação dos cargos políticos podem ser feita por políticos do meu partido, nenhum problema, desde que tenha uma base técnica. Ou seja, Partido Republicano quer colocar alguém na saúde? Ok, me indica 3 nomes, desde que sejam nomes de gente que entenda da saúde. Então, se a montagem do ministério, fora o Paulo Guedes, que é um espetáculo, vai ser o melhor ministro da economia que o Brasil já teve, porque ele é um liberal de direita. Se a indicação do ministério inteiro for um ministério técnico, certo? Vai ser ótimo. Outra coisa que resta saber é o seguinte: quem vai ficar na Casa Civil do Bolsonaro? Ou seja, porque a Casa Civil é que vai ajudar a fazer a articulação política, que o Lula fazia esplendorosamente e que a Dilma era um desastre. Bom, enfim, esse é o ambiente que nós temos, certo? Valendo uma cerveja que vai ser Bolsonaro, e se entrar Bolsonaro, certo, não vai ser tão apavorante quanto alguns falam. A economia vai andar, certo? As coisas voltam a caminhar, porque eu sempre disse o seguinte: a crise do Brasil nunca foi econômica, a crise do Brasil é de confiança. Prova disso é que a Selic veio de 14,25 para 6,5, a inflação veio de 3,5 para 2,8, certo? E mesmo com essa queda de inflação e queda de juros, o investidor continua não investindo e o consumidor continua não consumindo. Por quê? O investidor não confia e o consumidor tem medo de perder emprego. Restabelecida a confiança, esse Brasil volta a crescer rápido. Eu vejo um futuro legal. Eu acho que 2019 vai ser um ano muito bom. Vale a pena apostar. Abraço. E aí, galera, o que você achou desse comentário aí? Me diz sua opinião. Examine todas as coisas, retenha que é bom, clica no like, clica no sininho das notificações e também se inscreva no canal para você poder receber o alerta dos vídeos. Valeu? Forte abraço!